Na sequência, por gentileza, convido agora o Renato Teixeira Klamper. Por favor, Renato, agora a palavra é toda sua. Sou Renato Teixeira, da Clamper, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da proteção contra surtos elétricos, principalmente em sistemas fotovoltaicos. Vamos fazer uma apresentação aqui um pouco da Clamper. Creio que todos já conhecem a Clamper. A Clamper, a proteção, né, contra surtos elétricos é o nosso negócio, e nós somos a empresa especialista em dispositivos de proteção contra surtos. Empresa 100% brasileira, nós somos mineiros, da terra do pão de queijo, certo? Somos líderes no mercado e agora, em 2021, fizemos 30 anos. Então, é uma empresa que trabalha há 30 anos e sua especialidade é pesquisa, desenvolvimento e fabricação, vendas de dispositivos de proteção contra surtos. Hoje nós somos mais de 560, ou geramos mais de 560 empregos, 900 produtos vendidos, mais de 40 milhões de produtos vendidos, 900 produtos desenvolvidos e mais de 30 mil clientes atendidos. Nesses 2 últimos anos, nós fizemos 2 marcos importantes. Um deles foi a inauguração da nossa unidade aeroportuária. Então, nós somos a primeira indústria com sede no aeroporto industrial, e a unidade de Confins, né, o aeroporto de Confins, é o primeiro aeroporto industrial da América Latina, e isso viabiliza toda a nossa cadeia produtiva, a nossa logística, conferindo aí vocês maiores dinâmicas nesse processo de vendas, entregas. Então, a Clamper está despontando, né, a cada dia mais, atendendo melhor o mercado, tanto o mercado nacional como o mercado internacional. E agora, já para o começo do próximo ano, nós vamos inaugurar o maior laboratório da América Latina, com maior capacidade de emulação de descargas atmosféricas, e isso confere aos nossos produtos, e claro, à marca Clamper, a tranquilidade que vocês precisam no uso dos dispositivos, qualidade, proteção. O nosso objetivo para vocês é sermos sinônimos de proteção. Vamos falar um pouquinho do surto elétrico. Mas por que eu vou fazer a proteção contra surtos elétricos? Isso porque os surtos elétricos, dentre os distúrbios que acontecem na rede elétrica, são os distúrbios mais comuns e estão associados, claro, às descargas atmosféricas. São 78 milhões de descargas atmosféricas por ano no Brasil. Nós somos o país campeão em incidência de descargas atmosféricas. Isso gera, claro, 1 bilhão de prejuízos, em $1 bilhão em prejuízos, né? A gente tem queimas de equipamentos, manutenções, hora de paralisação de produção de energia fotovoltaica. Então, isso é um prejuízo muito grande quando a gente fala em investimentos, principalmente no setor fotovoltaico. Mas por que esse número tão grande, né? Aí está, segundo o INPE, um mapa de distribuição, né, a densidade de descargas atmosféricas, e aí ele vai fazer uma alusão para a gente, mostrar em todo o nosso globo como é que são distribuídas a quantidade de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado. E aí a gente observa que o Brasil é o país com maior extensão territorial dentre os trópicos, o que nos favorece a ser campeões em descargas atmosféricas. E quando falamos aqui de Salvador, como é que está essa situação em Salvador? De fato, Salvador, dentre os muitos municípios, não é o município com maior quantidade de descargas atmosféricas. Nós temos aqui 1,38 descargas atmosféricas por quilômetro quadrado durante o ano. Isso confere, dada a área que a gente buscou aí, segundo os dados do IBGE, quase 1.000 descargas atmosféricas durante todo o ano. E aí confere vocês, aqui a região de Salvador, a posição 5.048 no ranking entre os municípios, e no ranking estadual, vocês estão na posição 188. São muitas descargas durante o ano, mesmo não sendo o país, ou não sendo a região com maior densidade de descargas atmosféricas. Quando a gente pega esse número, divide pela quantidade de dias no ano, vocês têm aproximadamente 2,62 descargas por dia. Então, é um número significativo, dada a baixa densidade de descargas atmosféricas que nós temos aqui em Salvador. E quando a gente fala sobre essas interações de descargas atmosféricas com o sistema fotovoltaico, a gente tem que imaginar 2 situações. Primeiro, a descarga direta, é aquela que vai atingir a nossa edificação, os painéis fotovoltaicos, a estrutura da edificação onde é que eu estou montando os painéis fotovoltaicos. E essa aí vai gerar grandes perdas por causa da grande quantidade de energia
que essa corrente do raio acopla à edificação. Mas, além dessas, nós ainda temos as descargas indiretas. São aquelas que acontecem na circunvizinhança da nossa instalação. E essas são muito mais frequentes que as próprias descargas diretas na edificação. E elas também provocam surtos dentro das instalações que devem ser protegidos. Não pela sua quantidade de energia, ela tem um valor significativo, mas não como uma descarga direta, mas por sua repetibilidade. São muitas descargas, um perímetro em torno aí de 500 metros, segundo a 5419, pode ser considerado um perímetro perigoso quando a gente trata de descargas indiretas. E esse número faz aumentar a quantidade de surtos dentro da instalação. Então, é um fator importante quando a gente pensa em proteção contra descargas atmosféricas, surtos elétricos, principalmente para os equipamentos mais sensíveis. Mas, afinal de contas, o que são surtos elétricos, Renato? A gente está falando aí sobre as suas características, eles são gerados por descargas atmosféricas, chaveamentos na rede, manobras de grandes máquinas, motores. Esses são todos os fatores que contribuem para a quantidade enorme de surtos dentro da instalação, mas, de fato, o que é o surto elétrico? O que ele difere das outras anomalias da rede? Aí a gente vê pelo gráfico muitas anomalias, subtensão, sobretensões, algumas outras, mas aquele que está grafado em vermelho lá para vocês caracteriza o surto elétrico. É um evento de grande magnitude, tá certo? Uma elevação abrupta nos valores de tensão, corrente ou potência, e eles acontecem em um curto espaço de tempo, uma janelinha ali de microsegundos. Então, é um evento muito rápido, mas com um potencial em pico, tanto de corrente, tensão, potência, muito elevado. Valores de tensões em tomadas residenciais já foram medidos na ordem de 6, 10 kV. Então, são valores significativos e que danificam, de fato, os equipamentos, estes que não têm suportabilidade suficiente para agregar ou absorver esse nível de energia. E por que a gente vai usar os dispositivos de proteção contra surtos? Porque eles são a solução quando a gente fala nesse quesito proteção. Disjuntores, fusíveis, eles não têm tempo de atuação, não têm resposta suficiente para tratar esses eventos de curto espaço de tempo, na ordem de microsegundos. Então, os dispositivos de proteção contra surtos são aqueles destinados à proteção desses tipos ou com esta característica dessa anomalia. E aí eles são responsáveis, como a gente vê aqui, por limitar as sobretensões transitórias, segundo as normas de compatibilidade eletromagnética e as normas que falam sobre a aplicação dos DPS, são os dispositivos responsáveis por limitar as sobretensões transitórias e desviar as correntes de surto. E, naturalmente, eles têm um componente não linear, que é essa tecnologia associada ao dispositivo de proteção contra surto, responsável por toda esta atuação. E aí, nós estamos aqui, como é que funciona o DPS, Renato? Quando eu estou falando que eu estou fazendo esta instalação, essa aplicação de um DPS no sistema fotovoltaico, o princípio de funcionamento se dá como a gente está vendo aqui. Nós temos lá, caracterizei por um inversor, o dispositivo de proteção contra surtos está ali sinalizado para você, simbolizado com aquela chave S. Enquanto eu estou no regime nominal de operação do sistema, essa chave se mantém aberta. E aí toda a tensão dos meus painéis fotovoltaicos chega ao inversor, operação natural. A gente não quer que o DPS atue sobre as tensões nominais da rede. Só que quando acontece um surto, a gente não quer que essas tensões, correntes ou potências perigosas percorram pelas placas ou por dentro dos nossos equipamentos, danificando-os. E para isso entra o DPS, responsável por limitar essas tensões, desviando essas correntes de surto. E aí, quando o sistema volta a operar normalmente, eu falei para vocês que o surto elétrico acontece num curto espaço de tempo, essa chave volta a abrir e o sistema volta a operar normalmente, sem a necessidade de rearmar, reconectar ou substituir. O dispositivo de proteção contra surtos, quando bem dimensionado, ele pode atuar várias vezes para várias frentes de surtos, se auto-regenerando, e funcionando e fazendo a proteção várias vezes. A 61643-32, ou a AN 50539, ela vai apontar para a gente o posicionamento dos DPS dentro de um sistema fotovoltaico. E aí ela está sendo elucidada para vocês com o desenho que eu estou mostrando aqui. Entre o inversor e o painel fotovoltaico, com DPS destinados à corrente contínua. Entre a rede da distribuição da concessionária e o inversor, nós temos DPS específicos para o lado de corrente alternada.
que é bem sabido que dispositivos em corrente contínua têm características diferentes daqueles projetados para o lado de corrente alternada, principalmente quando a gente fala de desconexão, atuação, enfim, a exposição ao tempo. Então, são dispositivos com características distintas. E aí a norma vai trazer alguns pontos que são importantes. Talvez o DPS 4 e o DPS 2 podem ser suprimidos se essa energia de surto for suficientemente pequena para não danificar o inversor ou não danificar os painéis. Mas ela aponta como muito importante, quase indispensável, o uso dos DPS 3 e 1 junto aos inversores e a entrada de rede. E por que a gente vai fazer a proteção contra surtos? Claro, o fator mais importante é, tenho que garantir o meu investimento, o retorno do meu investimento, payback. Meu sistema aqui está projetado para ter um payback em torno de 5 anos. Se um evento como descargas atmosféricas acometem meu sistema fotovoltaico e danificam as placas, painéis, eu perco em capacidade de geração, gasto com manutenção, e aí eu faço a dilatação do tempo do meu payback, do retorno desse investimento nos sistemas fotovoltaicos. E aí, em vez de eu ter um payback com 5 anos, eu vou dilatar ele para 7, 8 anos, e dependendo dos danos, valores até maiores. A gente perde tempo, perde a credibilidade com nossos clientes e, claro, perde o investimento. Ninguém quer fazer uma instalação de um painel fotovoltaico, de um sistema fotovoltaico e ter inúmeras visitas ao cliente. Esse desgaste, todos nós sabemos que é um desgaste que a gente tenta evitar a todo instante. E isso se faz com o uso de dispositivos de proteção contra surtos para fazer essa proteção, ou ainda, claro, com o uso de equipamentos com qualidade. Então, essa é um ponto de grande importância quando a gente fala de proteção contra surtos em sistemas fotovoltaicos. Então, vamos falar um pouquinho de algumas das soluções da Clamper para sistemas fotovoltaicos. Nós temos aqui o Clamper solar, é um dispositivo apto para funcionar em sistemas de corrente contínua. Nós temos ele em várias versões, de 150 volts até 1040 volts. Ele atende às normas que eu citei para vocês, que falam do uso de dispositivos de proteção contra surtos, 50539-61643-31-32, quando a gente fala das aplicações. Uma faixa de corrente, proteção de até 40 kA, a mediana de descargas do valor de descargas no Brasil, e com material de características de propagação e autoextinção de fogo. Então, é um dispositivo apto para funcionar em sistemas de corrente contínua. Nós temos soluções com String Box, Clamper Solar String Box. Nós estamos apresentando, está no nosso stand aqui para vocês visitarem, o novo modelo de String Box com novo design. Então, com grau de proteção IP65, valores de tensões até 1040 volts, corrente de 40 quilomperes e material com proteção UV. Aí a gente traz aí um novo design, uma facilidade, vocês vão ver lá quando vocês visitarem o nosso estande, facilidade para instalação. Então, nós colocamos a chave lateral para facilitar as operações. Essa chave, ela permite o uso de cadeado para garantir ele segurança na hora que eu faço a desconexão e tenho que fazer manutenção no meu sistema. Um sistema de instalação push-in. Então, eu vou conectar os cabos simplesmente levantando uma travinha, conectamos os cabos. Isso facilita muito, né, o tempo de instalação, basta eu decapar o cabo e fazer a sua aplicação. Além disso tudo, os dispositivos eles vêm com um sistema hotspot, que a gente fala, então você não precisa desligar o sistema fotovoltaico na necessidade de substituição dos DPS, basta sacar o plug, fazer a aquisição de um novo, instalar para fazer a substituição, a manutenção do sistema de proteção contra surtos. O cliente não precisa, a capacidade de interrupção, né? A capacidade de produção de energia, ela não precisa ser interrompida. Vocês conseguem fazer a substituição do dispositivo, a manutenção, isso garante ainda mais tranquilidade e confiabilidade para os sistemas. E também, quando a gente fala de proteção, claro, a front box para o lado AC, então nós temos aí ela operando em tensões de 220 volts, o modelo que nós trazemos aqui, com correntes de 25 amperes, IP20,
uma capacidade de proteção de 20 kA e um disjuntor que atua até 25 amperes. Esse é um dos modelos que nós trouxemos para a feira. A gente sabe que, para o lado de corrente alternada, há algumas variações, mas a Clamper é uma empresa que desenvolve os dispositivos, e aí, claro, a gente tem, dentro do nosso portfólio, dispositivos para atender a cada demanda do mercado. E, claro, não deixando de falar aqui dos dispositivos para os quadros. Quando a gente fala dentro do painel da instalação do próprio cliente, o Clamper Front, que é o dispositivo de proteção de corrente alternada, aí nós temos ele nas faixas de 75 até 460 volts, com múltiplos valores de corrente, né, para proteção contra surtos elétricos de 20 até 45, o seu material com características de autoextinção e não propagante a chamas, tecnologia com varistor de óxido metálico e, claro, fácil fixação em trilho DIN, que é o nosso padrão de fixação em quadros elétricos. E, quando a gente fala em proteção de sistemas fotovoltaicos, não podemos esquecer, quando eu posicionei para vocês ali os DPS do lado de corrente alternada, do lado de corrente contínua, há ainda muitos investidores que fazem comunicação via RS-232, 485 ou cabo Ethernet, integrando aos sistemas, e aí não podemos deixar de fazer a proteção contra surtos desses cabos, né? São condutores metálicos, e por eles também trafegam surtos elétricos. Aí nós trazemos o Clamper Ethernet Cat5e, é um protetor apto para funcionar em sistemas de rede, né? Rede UTP, com sua conexão lá RJ45, apto para fazer a proteção. Ainda temos outros dispositivos para comunicações seriais, seja ela RS-232 ou 485, também temos esses tipos de proteção. E, claro, por que a gente vai usar os dispositivos de proteção contra surtos? Eles são eficientes, soluções eficientes. A Clamper tem um time especialista no desenvolvimento, lembrando que eu falei para vocês que a gente aumentou a capacidade de emulação de descargas atmosféricas. Nosso laboratório é um laboratório extenso, com uma gama de possibilidades de testes nos dispositivos para garantir essa confiabilidade e um produto de qualidade a todos vocês. Opa, deixa eu voltar aqui. Nós somos comprometidos com práticas ambientais, então nós temos a ISO 9001, fala de gestão da qualidade, a 14001, o sistema de gestão da qualidade, sistema de ambiental, fábrica própria no Brasil, um excelente custo-benefício, aumento da credibilidade, ou seja, são 30 anos trabalhando na fabricação, desenvolvimento de dispositivos de proteção contra surtos, sempre ouvindo o mercado para que os dispositivos possam ser desenvolvidos e atender às suas necessidades, atender às necessidades do mercado, tanto com facilitação dos processos de instalação e, claro, sempre entregando um produto de qualidade, que sempre foi a marca da Clamper, entregar produtos de qualidade, ser sinônimo de proteção a todos os nossos clientes. E, claro, isso é importante para você, para o seu dia a dia, também é importante para a Clamper. Seguem aqui os nossos contatos, quaisquer dúvidas que vocês tiverem quanto à aplicação dos dispositivos de proteção contra surtos em sistemas fotovoltaicos, nós estamos à disposição, estamos com stand aqui, onde vocês podem ver mais de perto as nossas string box e sanar todas as dúvidas. A gente pode fazer um bate-papo legal, nosso time comercial também está lá, e bons negócios podem ser feitos. A nossa preocupação é sempre entregar para vocês qualidade, confiabilidade, nosso time de suporte técnico para dar todo o suporte e amparo, tanto no pré como no pós-venda. Pode contar com a Clamper, sempre que for possível, sempre que vocês desejarem fazer proteção e qualidade nas instalações fotovoltaicas. Muito obrigado. Bem, em nome da organização, agradecemos ao Renato Teixeira da Clamper. Renato, muito obrigado.